tarde do dia 1º de setembro, cerca de 250 professores estiveram presentes na Assembleia Geral da categoria, para avaliar os encaminhamentos das negociações com a administração da universidade. Após amplo debate, os docentes deliberaram por suspender a greve, que tem uma pauta nacional e uma local. No fundo, essa greve começou muito antes da sua deflagração, quando, acompanhando o movimento do Sindicato Nacional, que considerava que as negociações com o governo federal não avançavam, nesse momento nós apresentamos à categoria, na volta às aulas, no início de agosto, apresentamos à categoria a necessidade de pensar na construção da greve. A chamada para a primeira assembleia para discutir a construção da greve, nós fizemos com 2 semanas de antecedência, colocando na mão da categoria um farto material sobre a pauta nacional e considerávamos que no momento que estávamos discutindo então greve, a categoria deveria também apresentar as suas pautas locais de reivindicação. Há anos estamos negociando com a reitoria, algumas das coisas que negociávamos há muito tempo não avançavam e colocamos então junto à pauta nacional a pauta local. Fomos surpreendidos pela primeira assembleia em que a categoria disse que para ela a discussão de construção era extemporânea e que era momento de discutir indicativo de greve. Tiramos naquela assembleia um indicativo de greve e com data marcada. A assembleia seguinte a categoria decidiu entrar em greve, então foi a segunda universidade a entrar em greve e entrou em greve então com essas 2 pautas, pauta nacional e pauta local. O comando de greve da UFPR esteve reunido na manhã do dia 1º para negociar os pontos pendentes da pauta local com a administração da universidade. Para o movimento docente, a mobilização da categoria garantiu que as negociações avançassem, uma vez que houve resistência por parte da reitoria em atender algumas reivindicações. A reunião da manhã firmou para alguns pontos da pauta local resolução imediata. Para outros, foram estipulados prazos máximos para a execução das reivindicações. É importante destacar dos ganhos locais é que essa pauta, a grande parte dela, não foi constituída agora esse ano. Então não é novidade para a reitoria as nossas reivindicações. Por exemplo, progressão automática, um limite máximo de carga horária, a questão, por exemplo, da infraestrutura da instituição, que só se abra novas vagas assim quando a gente dá conta da qualidade para assim fazê-los. Ou seja, um compromisso social mesmo da universidade de abrir novos cursos, de expandir, mas sem jamais perder a qualidade e sem deixar de lado a pesquisa e a extensão. Esse é o grande compromisso dessa pauta, é tentar reverter esse aumento da intensidade da jornada de trabalho, essa perspectiva muito produtivista que está sendo colocada pelo governo federal e que aqui dentro produz também ecos e ressonâncias. Nesse período, nessas últimas 3 semanas, os docentes, assim como técnicos e estudantes, passaram a rediscutir a universidade, rediscutir seus problemas, o caráter de universidade que nós queremos. Isso foi possível graças a esse grande momento que nós vivemos, um momento extasiante de mobilização, de construção coletiva, de uma pauta e de uma luta em comum. É graças a isso que nós conseguimos aqui na administração pautar a reitoria, pautar os conselhos da universidade, com questões muito sensíveis para os docentes. Questões vinculadas à precarização do trabalho docente, à intensificação do trabalho, e conseguimos conquistar compromissos, por exemplo, e encaminhar para os órgãos colegiados da administração uma proposta que limite a carga horária semanal dos docentes, uma proposta que limite a abertura de novas vagas, novas turmas, caso as condições estruturais e a carga de recursos humanos não esteja adequada para a abertura dos cursos e das vagas. Quer dizer, é esse cenário. Além disso, a implantação de uma progressão automática, que é uma bandeira histórica do movimento aqui na universidade, a democratização de setores da universidade, como o setor litoral, através da realização da garantia de estágios probatórios para os docentes. Esse quadro só foi possível porque aqui a mobilização, a intensidade da luta na universidade chegou a patamares realmente fantásticos. Para o comando local de greve, na pauta nacional de reivindicações, os docentes da UFPR tiveram ações importantes que impulsionaram o governo federal a negociar, uma vez que inicialmente não se apontava nenhum reajuste para 2012. Dentre as ações do movimento local da UFPR estão a deflagração da greve e o ato contra o ministro da Educação realizado no dia 17 de agosto em Curitiba. Eu acho que, independentemente dos eventuais benefícios econômicos que a gente pudesse ter,
esta greve tem um extraordinário saldo político. E é por isso que ela é amplamente vitoriosa. Em primeiro lugar, ela devolveu a todos nós a capacidade de fazer política, de tomar a iniciativa política. Esse é um aspecto importantíssimo. Além de ter nos devolvido esta capacidade, já fazia algum tempo, Milena estava lembrando que nós não tínhamos essa condição, ela é a prova inequívoca de que nós só temos direitos se estivermos organizados para defendê-los. É importante ressaltar isso porque essas vitórias da pauta local, que evidentemente vão precisar ainda de uma grande fiscalização por parte do movimento docente aqui para que elas se efetivem, né? E até mesmo uma proposta de acordo com o governo federal que foi possível no plano nacional, ainda que um acordo que a categoria aqui na Universidade Federal do Paraná tenha julgado como insuficiente, portanto tenha recusado, esse quadro só foi possível, entendemos assim, porque grande parte da mobilização nacional que aconteceu nesse último mês teve expressão importante aqui no interior da Universidade Federal do Paraná, né? Quer dizer, aqui os professores se colocaram em movimento depois de muitos anos, professores insatisfeitos, quer dizer, nós tínhamos aqui um quadro de insatisfação com as condições de trabalho bastante latente, bastante sensível, e isso possibilitou com que a gente pudesse, juntamente com uma política de mobilização impulsionada pelo sindicato, uma política de imprensa, de comunicação bastante importante, possibilitou com que a gente construísse a partir do final do mês de julho, começo do mês de agosto, assembleias bastante massivas, com 300, 400, até mais professores, atos de mobilização bastante massivos com outras duas categorias, estudantes, técnicos que também entraram em greve. E esse processo garantiu, né, possibilitou que a gente tivesse um movimento de luta permanente e constante nessas últimas 3 semanas, que, a nosso ver, politizou como há muito tempo a gente não tinha visto a universidade, né? No entanto, como vários dos itens da pauta local e nacional dependem de prazos para efetivação, optou-se pela suspensão da greve e não pelo seu encerramento. Com isso, os docentes mantêm-se em estado de greve, para acompanhar o cumprimento dos compromissos assumidos pela administração da UFPR e pelo governo federal. E quero dizer por que da suspensão da greve também. Acho que suspender a greve e não acabar com ela significa muito claramente que nós não estamos satisfeitos com toda a negociação realizada. O acordo nacional é amargo na nossa greve. E essa Assembleia votou contra. Mas nós submetemos à vontade da maioria e, portanto, o acordo foi assinado. Aqui no acordo com a reitoria, o que aconteceu é que nós avançamos bastante, avançamos mesmo. E avançamos uma coisa que para mim é fundamental, que é o processo negocial. E o processo negocial, ele nos possibilita colocar claramente as mazelas das universidades. E a mazela da nossa universidade foi posto claramente nessa questão. E agora, o indicativo que a gente tem, quer dizer, para os próximos passos, é contribuir com que esse processo não se esvazie. Precisaremos fiscalizar e propor para a administração da universidade, para os órgãos colegiados, as bandeiras que nós pautamos nessa greve, e precisaremos também, principalmente, fiscalizar a ação do governo federal. Garantir que o acordo seja cumprido, que a reestruturação da carreira seja cumprida. Caso isso não aconteça, passará necessariamente pelo movimento a ideia de construção de uma greve nacional até o início de 2012. Nos mantemos em movimento, portanto, é a grande tarefa do movimento docente agora na universidade e no país. Houve vitórias, houve avanços, né? Talvez não aquele que nós gostaríamos de ter, né? E por isso é importante nós nos mantermos mobilizados, né? Porque nós temos um processo de fiscalização agora de que sejam implementadas essas conquistas que foram realizadas até agora, né? Mas dizer que, para mim, principalmente, participar desse comando e participar dessa greve foi um aprendizado muito grande. E eu me coloco à disposição para as novas lutas, porque eu acho que é o início de uma longa batalha, tá? Nós tivemos conquistas pífias, principalmente a nível nacional, e o que nós queremos realmente é uma educação pública de qualidade e vamos continuar lutando pelos 10% do PIB para a educação, ok? Então me coloco na luta junto com vocês. Com a greve suspensa, o comando local de greve manterá as reuniões que serão semanais. O objetivo dos encontros é avaliar o andamento da pauta nacional e da pauta local.
Para manter a mobilização na universidade e construir uma greve nacional caso seja necessário, os docentes da UFPR aprovaram 4 ações. Na grande imprensa, para começar a deixar claro as condições de trabalho e as condições acadêmicas da universidade que nos incomodem. Que isso também implique em publicação em jornais, etc. Eu acho que agora o comando, no momento que a gente votou o fundo de greve, é para isso. A gente tem condições de fazer isso aqui. Também foi proposto que os dias de mobilização, 2 questões aí. Que tenha rotatividade, para que a gente possa não incidir sempre os dias no mesmo dia da semana, e que a gente passe isso para o calendário nacional, para que outras universidades se mobilizem no mesmo dia. Seria muito bonito se a gente conseguisse uma bela mobilização envolvendo, por exemplo, o UFPR e o TFPR. Que a gente indique ao Sindicato Nacional a implementação imediata de uma Comissão Nacional de Mobilização. Eu acho que foram esses os pontos. E a ampliação do comando local, perfeito.